Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Alumínio Potiguar 20 anos. Uma história feita por você. Olá, bom dia. Estamos começando agora mais um programa Mundo dos Negócios. Um programa diferente. Em vez daquelas tradicionais entrevistas de negócios, nós hoje vamos falar aqui com José Bezerra Marinho. Marinho é uma figura conhecidíssima no mundo político do Estado e no mundo empresarial também, porque ele foi secretário de Indústria, Comércio e Turismo lá no governo de Geraldo Mello, foi secretário do governo de Lavoisier Maia, participou de atividades empresariais fora daqui, depois daqui, é um consultor bem conhecido, atua na área de pessoas e organizações e vai nos dar um auxílio para que a gente possa mostrar a você que está assistindo como é que o mundo trata as empresas, como é que são as principais economias do mundo, como é que houve uma evolução social pelo mundo afora nos diversos países. Marinho, bom dia, satisfação tê-lo conosco aqui. Bom dia, Gêner. É muito bom estar com você, com o seu público, porque o serviço que você presta à nossa sociedade, à economia do Rio Grande do Norte é muito grande, trazendo para cá as pessoas que você traz. E hoje eu me sinto honrado de estar aqui. A satisfação é minha, você sabe. Eu queria começar dizendo o seguinte, o que faz um empresário? As principais habilidades de um empresário, o que vem à mente da gente quando a gente pensa na palavra empresário? Uma pessoa liderando equipes, participando de reuniões com executivos, ou alguém que participa de negociações e lida com grandes quantias de dinheiro o tempo todo. Em qualquer setor, o empresário ou a empresária tem várias atribuições e grandes responsabilidades. Mas o que é ser um empresário afinal? O que faz a diferença entre o empresário, isso no meu entendimento, depois de passar e ouvir muitos empresários, homens sábios e de sucesso. Então, o que eu vou dizer não é meu. Eu ouvi dessas pessoas e juntei nessas duas coisas. Primeira coisa, o empresário ele tem a ânsia pelo novo. O novo o estimula. A inovação, o novo, ofertar novas formas, procedimentos, métodos, etc. E a segunda coisa, por isso mesmo, ele é alguém que não se limita aos meios disponíveis. Se ele efetivamente quer empreender, vai empreender, o empresariamento implica em que você não se limite aos meios disponíveis, você vai além. Não tem tudo que você precisaria para empreender, mas você é capaz de enfrentar a situação e dar um jeito, pela inovação, pela criatividade, de superar essas limitações. Em síntese, o empresário vai por aí. É por isso, então, que boa parte das empresas que são grandes, que lideram as coisas pelo mundo afora, elas investem tão fortemente em pesquisa? Investem fortemente em pesquisa, na formação de pessoas. E aí tem eu senti na abertura que você fez, nós temos que chegar a uma correlação que é inevitável entre o empresário e o servidor público. Eu tenho muita raiva de um cara, é um francês chamado André Comte-Sponville, porque é muito difícil você citar um filósofo francês que é mais novo do que você. Isso me deixa muito contrariado, porque eu nunca esperei chegar a esse ponto. Mas André Comte-Sponville, ele diz que com relação à empresa, mercado, responsabilidade social e o que é que deve fazer a iniciativa privada e o que deve fazer o Estado, ele sintetiza tudo de uma forma muito clara que eu gosto muito. Ele diz assim: a esquerda precisa entender que o Estado não é bom empreendedor. E o Estado precisa entender que há coisas que ele não pode deixar de fazer. Na hora em que esse acerto acontecer, você vai ver que o ideal é que o Estado exista para o que não pode ser vendido e o empresário existe para o resto. As economias modernas são assim, né? São assim. E aí volta a sua pergunta. Investe em pesquisa como uma atitude. Porque você veja, qual é a diferença da criatividade para a inovação? O ato criativo, a criatividade de uma empresa, ela é o resultado de uma centelha que acontece e que incendeia um determinado ambiente e faz surgir a inovação.
A inovação é sempre coisa que é do coletivo. Então você encontra sempre empresas inovadoras, não empresas criativas. As empresas inovadoras são contaminadas, são instiladas, nela é instilado o germe da criatividade e aí ela se torna inovadora em equipe, em conjunto. Então pesquisa é função de conjunto. Pesquisa é o líder ser capaz de fazer articulação para que o talento de cada um seja somado. Vamos para um exemplo muito simples. Um software. Um software ele é um exemplo clássico. Em primeiro lugar, ele exige uma prodigiosa inteligência individual na criação dos algoritmos, na definição da arquitetura. Depois, ele exige uma enorme capacidade de trabalhar em conjunto para que os outros que criaram façam com que aquilo seja harmonizado e o software possa rodar sem bug. Então, você tem um ato criativo individual e depois o coletivo. Perfeito. E o coletivo que é negociação. O que eu concebi e o que você concebeu, eu preciso fazer ajustes no meu para ele poder ser compatível com o seu. Esse exemplo é muito forte. Pesquisa exige do líder esse tipo de atitude, que ele lidere o grupo com esses princípios. Como você falou, com essa relação aí, citando o francês, o filósofo francês, quer dizer, você tem de um lado a parte que pode ser realizada pelo Estado e toda a outra parte deve ser realizada pelo mercado, pelas empresas. A gente vive numa sociedade de consumo, uma sociedade de mercado. Existe no mundo afora alguma sociedade que abriu mão do mercado, que abriu mão da existência de empresas e que conseguiu se desenvolver, que conseguiu gerar conforto para os seus cidadãos, conforto de uma forma ampla, incluindo nisso aí, não apenas a satisfação pelas coisas de casa, mas ele ter um bom padrão de vida, com boa alimentação, com boa saúde, com boa educação. É possível isso? Eu desconheço, pode ser que exista. O que, na verdade, mais parecido com economias que não fortalecem suas empresas, você tem alguns exemplos que são verdadeiros monstrengos, aberrações, como a Coreia do Norte. Aquilo ali não é sociedade que você possa apresentar nenhum ser humano. Ela é desumana, ela é absurdamente fechada, autoritária e tudo mais. Os outros exemplos, você tem alguns exemplos de experiências ditas do socialismo, que na verdade não são lugar. Pergunta quem quer sair daqui para viver sob os padrões de Cuba. Só os que forem viver absolutamente abençoados pelo governo que está no poder. Porque fora disso não é uma sociedade. Você veja, a responsabilidade socioambiental, para que ela possa acontecer, você precisa de liberdade. Porque, veja bem, quando você não tem liberdade, você não tem escolha, você não está sendo responsável, você está sendo coagido. Quando eu tenho escolhas, eu me sinto responsável. Você é participante, Eu sou participante, eu me sinto responsável e eu vou para ali construir, dar a minha contribuição e fazer as minhas entregas como alguém responsável. Se eu sou coagido a isso... Em 1980, a China tinha um PIB de 191 bilhões e 100 milhões de dólares. Na mesma época, o PIB do Brasil era de 263 bilhões e 600 milhões de dólares. Em 2020, o PIB da China era de 14 trilhões e 700 bilhões de dólares. E o PIB do Brasil era de 1 trilhão de dólares e meio. 1 trilhão de dólares e 500 milhões de dólares. O que é importante? A China tem um mercado muito grande, muito gigantesco, todo mundo sabe, é o país de maior população do mundo. Era um país fechado e desde lá de Deng Xiaoping, em 78, a partir dali ele fez uma revolução no aspecto econômico. Claro, há muitos problemas sociais ainda hoje, mas a China saiu daquele país que era um país pobre, com população gigantesca, e passou a ser um país com a segunda maior economia do mundo, com a perspectiva de se transformar na maior economia do mundo e, o mais importante, com empresas deles atuando pelo mundo afora, a gente sendo cliente dela permanentemente e a gente sabendo que a China está hoje como protagonista da economia mundial. A China acertou ao abrir a economia e mostrar uma valorização das empresas. Naquela época ela atraiu as grandes empresas multinacionais para os seus mercados e essas empresas geraram
não apenas a modernidade da economia, mas sobretudo a qualificação de mão de obra, uma série de atributos que o programa é curto, não dá para a gente discutir. Mas eu queria uma panorâmica sua sobre esse aspecto da decisão de um país em abrir a sua economia para crescer e gerar conforto para a população. Gênio, eu penso que o acerto da China é do tamanho do erro. Sim. O acerto da China é dizer o seguinte: economia, vamos produzir, vamos pesquisar, vamos investir na educação, vamos fazer com que a criança tenha uma alimentação básica, pelo menos, que permita a ela o repasto proteico, que permita o seu cérebro se desenvolver de 0 a 6 anos de idade. E vamos investir na educação, na pesquisa, mantendo padrões de saúde básicos, mas mantendo. Onde é que está o erro? É quando você retira um componente chamado liberdade. Por quê? Porque você não é capaz de se comprometer com nada que você não tenha participado do seu planejamento. Então, quando você me diz que tem empresas fortíssimas, essas empresas eu vi algumas operando no exterior. Empresas chinesas com mão de obra chinesa trabalhando na África. É absolutamente aterrador o que você vê na forma com que os quase seus escravidão, empregados... né? É quase escravidão. A dignidade humana fica atingida. Eu estou falando isso porque vi acontecer na África. Tenho 20 anos que trabalho com a África e sei disso. Mas você não pode negar que aqueles princípios que fazem uma economia crescer, desenvolver, empresas serem fortes, competitivas, funcionou, e funcionou muito bem, e está funcionando. Qual é a grande questão? É que a China começou a fazer cópia do que era produzido na tecnologia do Ocidente em 1970. Ela já, antes de Deng Xiaoping, já fazia essas cópias. Pegava, desmontava... E era considerada de qualidade inferior. E né? aí chamava o Xing-Ling, que era de qualidade inferior. Mas ela aprendeu a mexer com o quebra-cabeça. E, sobretudo, desenvolveu um modelo de sociedade em que faz parte da cultura ser criativo, ser inovador, ser pesquisador. E agora está entrando uma nova geração que, com a educação, está sentindo, apesar de todas as limitações de ordem política, mas está se sentindo orgulhosa de ser de um país cuja economia é a segunda maior do mundo, caminhando para ser a primeira, se nada mudar. Então, isso tudo nos leva a uma reflexão, Gêner. É muito ruim quando você pega uma nação e divide em somente 2 polos. Ou sim ou não. Ou eu estou desse lado ou estou desse outro. É muito importante a gente entender que essa coisa binária, sectária, eu não posso dizer que voto no candidato Antônio, porque vão achar que eu penso como Antônio, gosto de Antônio, acho que ele não tem erro, idolatro e tal. Não é, não. Eu vou votar em Antônio porque tenho razões para votar em Antônio. Não, eu vou votar em Pedro. E vou votar em Pedro porque, neste momento, eu acho que Pedro é mais importante do que Antônio, embora reconheça que a ele faltam algumas qualidades que Antônio tem. É isto que faz o mundo, a sociedade negociar, abrir, sentir um ponto de vista. É a vista de determinado ponto. Então, nós temos que considerar que existem várias formas de você olhar. A China dá um exemplo do que você pode aproveitar de bom, reconhecer as limitações, os erros, mas fazer também acontecer. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já, dando sequência ao nosso papo aqui. E eu vou pensar um breve comentário que você fez aí para que a gente volte daqui a pouco. Não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios. Vou pegar um trechinho ali, vou pensar um trechinho do que ele disse a respeito da China para fazer um paralelo entre 2 países que eram comunistas, ou que se apresentam como comunistas, ou se apresentaram como comunistas. De um lado, uma Cuba dogmática, fechada, onde falta, por conta desse fechamento, da falta de liberdade econômica, da falta de liberdade individual, lá falta água, energia, comida, combustível. Do outro lado, uma China que se abriu em 78 para cá, como eu falei já, e depois que ela se abriu, ela conquistou o mundo com muitas empresas, com as pessoas dominando aí, a perspectiva de se transformar numa segunda economia mundial.
Aliás, ela é a segunda economia, não a primeira economia mundial. Essa falta de visão para o mercado, para a valorização das empresas, não é que faz de Cuba ser esse país sem importância hoje e que tanto maltrata os seus cidadãos? Só para a gente encerrar essa pauta. Tem algumas coisas que é como Luiz Fernando Veríssimo chama CIPRO, é síndrome de por outro lado. Por um lado é bom, mas por outro lado, o caso de Cuba, você tem um país cujo território equivale mais ou menos a Pernambuco. E a China é a China, do ponto de vista do maior território, que o Brasil, né? Da população e tal, etc. A China continental. Então, daí já vem uma grande diferença. A densidade demográfica é que pode a gente considerar, né? É verdade, Tem que é ver verdade. isso. No caso de Cuba, o que se teve foi realmente um dogmatismo e alguns princípios eu vou interromper aqui a linha de raciocínio só para fazer uma recomendação. Quem pensa muito diferente ou que tem uma ideia preconcebida a respeito dele, eu sugiro que faça um parênteses e ouça uma entrevista que eu vi há poucos meses do professor Fernando Haddad. Ele é tradicional, porque foi candidato a presidente da República, foi prefeito de São Paulo, etc. Mas ele chama atenção para alguns erros da esquerda, que tenho a sintonia com alguns aspectos e que minha vida toda me pautei pelo lado da esquerda, caminhando para o centro, fiquei impressionado. Uma das coisas que ele diz é que a esquerda, no Brasil, pratica um tipo de visão de mundo e de sociedade muito coerente com o século XIX. Quando você tem a Revolução Industrial, quando você tem o surgimento das primeiras fábricas. As condições econômicas são outras, inteiramente diferentes. Então, você veja uma coisa que nós estamos conversando aqui há pouco tempo. Se você observar uma das coisas que o marxismo mostrava como saída para o bem-estar, para a liberdade do trabalhador, era que os meios de produção ficassem na mão dos trabalhadores. Hoje em dia, o patrimônio, os meios de produção das grandes fábricas de automóvel representam um patrimônio infinitamente maior do que o da Microsoft, do que o do Google, do que o do Facebook. O que é que acontece objetivamente ali? É que os meios de produção estão com os trabalhadores. O valor delas é maior. O valor delas é incomensuravelmente maior do que as fondadoras, porque simplesmente os meios de produção estão na cabeça das pessoas, dos seus trabalhadores. É a inteligência, é a criatividade. Então, você não pode, por exemplo, princípios, regras e condutas quase que inarredáveis da esquerda, fazer greve. Daqui a pouco você vai viver um mundo em que será greve de desempregados, porque as pessoas não estão se preparando para o mundo competitivo que está chegando com alta tecnologia, com inteligência artificial, e as pessoas ficarão irrelevantes se as coisas continuarem caminhando como estão. Então, você vai ter simplesmente algoritmo definindo quais são os sentimentos, os padrões de consumo, etc., etc. Esses algoritmos vão informar outros algoritmos que vão fazer seleção e você, com um galpão e uma impressora 3D, você vai ter uma fábrica. Cadê o ser humano aí? Você puxou aí para o lado do pessoal, e aí eu vou pegar o aspecto da consultoria. Qual o papel de uma consultoria no auxílio às empresas que estão vendo a gente falando sobre essas inovações, essas perspectivas novas? O que é que uma consultoria pode prestar em auxiliar aquela empresa, em abrir a visão? Como é o trabalho de uma consultoria na relação direta com as empresas? Vamos fazer aqui, Gênia, em primeiro lugar, uma distinção. Ela é muito óbvia, mas às vezes você pode ter uma pessoa que ainda não pega o nome consultoria de uma forma geral. Você tem a consultoria técnica operacional específica, uma consultoria em contabilidade, uma consultoria em finanças, uma consultoria de alguém que cuida e põe na devida ordem uma área de expedição da empresa, etc. Esse é um tipo de consultoria. A consultoria que eu presto e que, ao longo da vida toda, com ligeiras interrupções para ser executivo de empresa e para ser servidor público, é a consultoria de comportamento humano, organizações, processos, pessoas e organização. Então, vamos lá. O Edelman Trust Barometer fez uma pesquisa nos Estados Unidos com os principais líderes empresariais.
Se aqui fosse um lugar que falasse português, a gente chamava CEO. Então, mas são os principais líderes empresariais. Muito bem. Quanto tempo vocês que estão nos assistindo julgam que um desses, em média, um desses líderes empresariais das grandes empresas americanas gasta, em média, pensando no futuro? É bom não chutar porque é difícil acertar. 3% do tempo. Só? Só. São voltados para trás, então? São voltados para o presente. Sim. E como a gente já conversou em outros momentos, o presente mal conduzido é consumidor de futuro. O presente ele é exatamente a preparação do futuro. Se você não consegue pensar no futuro, qual é a imagem que você faz de um líder quando você pensa no líder? E aí é o papel do consultor, então? O papel do consultor é levar essa reflexão. Porque tudo que você tem... É o chacoalhar da empresa. E é o líder sair de uma atitude só de ação para incorporar a isso a atitude de reflexão. Porque somente você sabendo e pensando aonde você quer chegar, é que você pode lidar adequadamente com o presente para chegar naquele ponto. É um desafio, é uma atividade que o primeiro consultor da empresa tem que ser o seu dono. Ele tem que ter uma atitude de abertura para o novo, para a inovação como um dado permanente. Agora, cabe ao consultor, e aí eu quero pedir desculpa, eu não quero agredir ninguém, mas a gente viaja muito por conta da atividade, Gênia, e eu não aguento mais, passou de todos os limites a quantidade de livros de autoajuda que a gente encontra nos aeroportos, nas livrarias de aeroporto. Eu não sei como é que ainda existe gente infeliz, como é que existe empresa que quebra e como é que tem casamento que se acaba. Eu não consigo entender, porque são tantas as soluções, são tantas as alternativas que você tem ali, que eu não sei como é que isso acontece. Não é nada disso que acontece. Tem umas pessoas, de vez em quando eu faço isso, mas eu faço com um ar crítico. Gênero, você reunir 400 pessoas e chamar um extraordinário palestrante, e nós temos grandes palestrantes no Brasil, é muito bom. Mas você terá pessoas dizendo coisas inteligentes, dizendo coisas engraçadas, você terá pessoas dizendo coisas que as outras não tinham pensado, haverá pessoas dizendo coisas que só são engraçadas porque lembram situações que as pessoas viveram. Mas que não serão utilizadas. Vão sair dali e vão começar a não aplicar o que ouviram quando for discutir com o menino tomar conta do carro, com o flanelinha. Esse é o grande drama, né? Então, por isso a atividade de consultoria que eu exerço, preferencialmente, é entrar nas organizações, é lidar com as organizações, é trabalhar com o autoconhecimento das pessoas, com o conhecimento do outro. Isso em todos os níveis. E com isso eu encerro, Gênia, dizendo o seguinte: os princípios da administração, eles foram apresentados no início do século XX. Você sabe disso, você estudou e sabe, 1911 é que Taylor lança o seu livro Princípios Científicos da Administração. O que era que tinha acontecido nos Estados Unidos? De 1865, quando terminou a Guerra Civil, até esse tempo aí, os Estados Unidos, quando terminou a Guerra Civil, era uma sociedade essencialmente rural. A empresa que fosse grande nas cidades, ela tinha no máximo 20 pessoas. Em 20 anos, de 1865 para 20 anos na frente, 30 anos na frente, os Estados Unidos passou a ter a US Steel, que foi a primeira empresa do mundo a ter um capital de $1 bilhão. Já tinha a Ford produzindo 500 mil unidades do modelo T por ano. E você já tinha uma empresa chamada Sears, que era de base nacional, uma loja de departamentos, que eu nasci tendo aquilo como referência, e que já era uma empresa de base nacional nos Estados Unidos. Isto obrigou a que você pegasse, de uma hora para outra, pessoas que estavam acostumadas a serem barbeiro, vendedor de seguro, limpador de chaminé, governanta de casa, que eram atividades individuais, pessoais, e que tinham absoluto controle sobre elas, e passassem a ter normas, tempos, procedimentos, produção por hora. Para isso, você tinha que ter todo um conceito de rigidez de procedimentos, porque essas pessoas tinham que ser disciplinadas. Aí o mundo muda o que mudou, na velocidade que mudou, a tecnologia mudou desse jeito, e os líderes ainda acham, os líderes ou os chefes,
Ainda acham que tem que lidar com as pessoas com o chicote na mão ou com a cenoura na outra. As pessoas têm sonhos, verdades, discussão. É este o trabalho de levarmos todos a uma reflexão sobre isso, mas, sobretudo, levando para enfrentar a prática, o fazejamento. Planejamento pode até ir bem, mas o fazejamento é que vai definir a parada. O tempo voou. Para a gente concluir, eu queria que você deixasse sua mensagem para o pequeno empresário, para você que está aí, que quer empreender, mostrando ele se é possível, como é possível. Jenner, com a minha idade, se eu não for otimista, eu estou ferrado. Eu tenho que ser otimista. E eu quero dizer, quem for jovem tem mais razões ainda para ser otimista. Agora, essa coisa de ter esperança, de ter otimismo, precisa ser uma esperança operante. Precisa ser uma esperança de ação. É do verbo esperançar. Não é de cruzar os braços e esperar. Então, você que é jovem, você está aí, você já saiu agora mesmo do emprego, aposentou-se, está quase batendo 60 anos e tem um pequeno... Empreenda. Agora, pelo amor de Deus, não deixe de considerar que você tem que aprender todo dia. A vida só evolui se nós tivermos um cerne de verdades que são meu eixo, mas o acessório eu preciso mudar. Então, o empreender é ir além dos meios disponíveis, empreender é buscar a inovação, empreender é não ter medo de contratar pessoas melhores do que você em certas áreas. Essa é a grande sacada, né? Isso aí é o que lhe faz crescer. Agora, acredite, sobretudo, em você. Mas não é fácil, não é um botão que você liga, a partir de hoje eu ouvi aquilo, eu vou passar a acreditar em mim. Não é assim. Acredite diante de fundadas razões. Se capacite. E nunca desista, né? Não é. Essa opção não vale. Marinho, muitíssimo grato por sua participação. Eu espero que essa nossa discussão aqui tenha possibilitado a você raciocinar, a você pensar no que pode construir para o seu futuro, porque empreender é a busca para fazer um futuro melhor. Eu falo sobre isso permanentemente. O Mundo dos Negócios fica por aqui. Nós voltamos no próximo domingo. Tenha uma boa semana. Marinho, muito obrigado pela sua participação. Até o próximo domingo. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Alumínio Potiguar 20 anos, uma história feita por você.